primeira transmutação que eu tenho que querer fazer? Quando eu falo de alquimia da alma, o que eu tenho que buscar em primeira análise? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Metavisão. Meu nome é Fábio, eu sou professor de desenvolvimento pessoal com foco em inteligência espiritual. Bom, depois do prelúdio que nós fizemos no vídeo anterior sobre a alquimia da alma, vamos finalmente começar a desdobrar este assunto. Quando nós falamos de alquimia da alma, basicamente a ideia central deste assunto é a transmutação de energia. Transmutarmos energias mais densas em energias mais sutis. Energias negativas em energias positivas. Energias que geram problemas, que geram traumas, que geram bloqueios, que geram crenças limitantes, pensamentos negativos, que geram até problema no corpo físico, doenças que se manifestam no corpo físico por conta da vibração do campo energético em energias mais densas, transmutarmos isso para energias positivas, energias que ativam virtudes, inclusive a virtude da cocriação. Basicamente é isso, transmutação de energias negativas em energias positivas, basicamente é isto. Veja, se você quer transformar a sua vida, se você quer cocriar outras realidades, você precisa trocar o seu padrão energético, seu padrão vibracional. Essa autotransformação, essa alquimia da alma, essa transmutação de energias negativas em positivas, fazendo o seu campo vibracional vibrar numa frequência elevada e expandindo a consciência, porque no final das contas a expansão ou a elevação do nível de frequência do nosso campo almático leva à expansão da consciência e isso muda tudo. Você precisa entender que o contexto ou os contextos nos quais você vive são diretamente influenciados pelo seu campo vibracional, pelo seu campo almático, pelo seu padrão frequencial de energia. De maneira que a realidade que você vive hoje, ela é resultado do seu padrão vibracional. Ponto. Não tem como mudar isso. Se você quer, ou melhor, tem como mudar se você mudar o seu padrão vibracional. O que eu quero dizer é que não tem como mudar a sua realidade se você não mudar o seu padrão frequencial. É isso que eu quero dizer. Tá? Então entenda, quando você olha à sua volta e verifica a vida que você tem, ela é resultado do seu padrão vibracional, que gera os seus pensamentos, que gera as suas crenças, que gera a sua maneira de responder às circunstâncias da vida. Tudo isso é gerenciado pelo seu padrão vibracional. Então, se você está feliz, satisfeito com a vida que você tem, está tudo bem. Então é sinal que a sua modulação frequencial ela está adequada com os seus interesses. Agora, se você não vive a vida que você gostaria de viver, seja em um aspecto ou em outro, ou em vários ao mesmo tempo, entenda, é o seu padrão vibracional, a autotransformação do seu campo de energia, é isso que precisa mudar. Tá? Então eu vou mostrar para você, começar mostrando para você duas grandes dimensões energéticas, uma dimensão inferior e uma dimensão superior, que é onde todos nós deveríamos querer estar, nessa dimensão superior. Isso tem uma série de implicações e nós precisamos conhecer primeiramente essas duas dimensões. Talvez o assunto que eu vou abordar aqui você até já conheça, mas uma coisa eu te garanto. As metavisões que eu vou te dar sobre esse assunto, você nunca teve. Eu tenho absoluta convicção disso. Tá? Então eu vou compartilhar a tela com você aqui e vou representar as ideias em uma analogia que vai ser muito forte e vai ajudar a você fixar esse conhecimento de uma maneira bem apropriada. Tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar a tela com você aqui. Olha bem para essa imagem. Eu quero que você visualize duas grandes orquestras. A orquestra da esquerda, a vermelha, representa a dimensão inferior das energias inferiores. E a da direita, a lilás, a dimensão superior das energias superiores. Agora eu vou te mostrar como que a orquestra da esquerda ela está composta. Quais são os componentes da orquestra da esquerda. Olha só. Nós temos aqui vergonha, tristeza, culpa, apatia, desejo, raiva e orgulho. Esses são os componentes da orquestra da esquerda. Enquanto isso, a orquestra lilás, quais são os seus componentes? São neutralidade, disposição, aceitação, razão, amor, paz, alegria, iluminação.
Só um parênteses aqui, gente, sobre neutralidade, significa um estado neutro, onde você não se abala com as circunstâncias. Então, nem para o bem nem para o mal, você permanece neutro. Aquela circunstância, independente da dimensão e das consequências daquela circunstância, ela não tira você do seu estado de equilíbrio. Essa é a ideia da neutralidade, tá? Então, visualiza bem as duas orquestras. E tenta imaginar o que acontece, né, quando dentro da sua alma toca a orquestra da esquerda. E diferente disso, o que acontece com a sua alma quando ela toca, ela reverbera com a orquestra da direita. Pois é, eu acho que eu nem preciso falar muito sobre isso, né? Apenas a contemplação desse slide, dessa tela, já deixa bem claro pra gente qual das duas orquestras nós devemos buscar para nos tornarmos co-criadores e para expandirmos a nossa consciência, que é tão necessário nos momentos atuais que nós estamos, para onde o mundo está caminhando. Nós precisamos, com o maior grau de urgência possível, buscarmos a transmutação das energias, né, para esta dimensão superior. Agora, veja o seguinte, cada orquestra aí, ela tem um maestro, certo? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês qual é o maestro que rege a orquestra da esquerda. O maestro que rege a orquestra da esquerda é o medo. Guarda muito bem, anota muito bem isso. O medo é o regente da orquestra da esquerda. E quem é o regente da orquestra da direita? Acho que você pode imaginar, né? É a coragem. A coragem é o regente da orquestra da direita. Agora, veja o seguinte, que aqui eu quero te dar uma metavisão poderosa sobre isso, tá? Olha só, eu comecei falando que a essência da alquimia é transmutarmos energias negativas em positivas, né? De baixa frequência em alta frequência. Bom, esse é o objetivo. Isso é o que faz sentido. Mas não significa que o inverso não seja possível. Você pode transmutar energias positivas em negativas, energias da dimensão superior em energias da dimensão inferior. Isso é possível, mas não faz sentido. Mas é possível. Assim como é possível você transmutar as energias dentro da mesma dimensão. Então, dá uma olhadinha no quadro do medo. O medo, como regente desta orquestra, ele próprio, o próprio medo, pode ser transmutado em vergonha, em culpa, em apatia, em desejo, em tristeza. Então muitas vezes, uma situação de apatia que você vive é o medo que foi transmutado naquilo. Uma tristeza que você está passando, um momento de tristeza, pode ter sido desencadeado por um medo que se transmutou para a tristeza. Então veja que o medo como regente, ele vai transmutando para outros padrões de energia dentro dessa esfera, dentro dessa dimensão inferior. Também as próprias energias, por exemplo, a vergonha pode transmutar em tristeza, a tristeza pode transmutar em apatia, a apatia pode transmutar em raiva. Então veja que a alquimia, ela é possível mesmo em se falando das energias inferiores. Elas ficam trocando de estado entre elas. Isso também é verdadeiro quando você pensa para o lado de cá. A coragem sendo transmutada em aceitação, sendo transmutada em razão, em iluminação e assim por diante. E os próprios elementos, a neutralidade transmutada em disposição, a disposição transmutada em alegria e assim por diante. Então aqui eu já te falo que qual é o grande lance, a grande sacada. A gente vai explorar um pouco melhor isso. É nós entrarmos na dimensão superior e trabalharmos a alquimia da alma dentro da dimensão superior. Esse é o melhor dos mundos. Isso é nobre, é isso que nós devemos buscar. Porque se nós ficarmos escorregando e caindo na dimensão inferior e tendo que transmutar da dimensão inferior para a dimensão superior, isso exige muito mais gasto energético, é muito mais difícil. Porque lembra, tudo que é denso pesa mais. Então se eu vibro numa frequência inferior, ela é muito densa, pesada, é difícil sair dela e transmutar para a dimensão superior. Agora, se eu consigo entrar na dimensão superior e permanecer na dimensão superior, e aí eu trabalho a alquimia, portanto, da alma dentro da dimensão superior, trocando da coragem para a iluminação, para a razão, para a disposição, para a neutralidade. Isso é sensacional. Então vamos lá, vamos avançar mais um pouco aqui, ó. Olha esse quadro agora. Veja essas palavras: humilhação, ofensa, desejo, arrependimento, ansiedade, súplica, ódio, desprezo. O que é isso? Isso são as emoções que se instalam em você quando você está vibrando na dimensão inferior. Essas são as emoções que se desenvolvem, que se instalam e que se manifestam. Essas
Emoções, elas são absolutamente destrutivas, são devastadoras e lá, em última consequência, como a gente falou, isso vai promover, desenvolver doenças no seu corpo físico, mais cedo ou mais tarde. Então veja que muito mais do que aqueles elementos que compõem a orquestra, muito mais significativo que isso são as emoções que eles geram. Porque quem vibra na dimensão superior está sempre patinando nessas emoções, humilhação, ofensa, desespero, isso aí que você está vendo. Por outro lado, se você entra numa vibração de uma esfera, de uma dimensão superior, as emoções que vão se instalar é afirmação, verdade, otimismo, perdão, compreensão, reverência, felicidade, serenidade. Tudo isso são as emoções que se manifestam em você quando você está vibrando nessa dimensão superior. Então, da mesma forma como a dimensão inferior, em última análise, te leva a doenças no corpo físico, a dimensão superior pode promover cura no corpo físico. Então aqui você tem mais um elemento que motiva, ou que deveria ser motivador o suficiente para você buscar entrar nessa dimensão superior. Porque ela é uma dimensão de cura em todas as instâncias, cura espiritual, cura almática, cura do corpo físico, cura no campo das crenças, cura no campo dos pensamentos. O campo mental, de uma forma geral, é curado quando você está dentro desta esfera, né? Dessa dimensão superior de energias elevadas, né? Muito bem, vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Olha só, da onde que veio essa minha ideia das duas orquestras? Veio dessa tabela, a escala de David Hawkins. David Hawkins, um psiquiatra que dedicou muito ao estudo e ao mapeamento dos padrões de energia. Cada elemento daquele que compõe uma orquestra que você viu, ela vibra numa frequência específica. Então dá uma olhada nessa tabela, olha só, a vergonha ela vibra em 20 Hz, culpa em 30 Hz, apatia em 50 Hz e assim por diante. E cada nível de consciência desse gera um nível de emoção. Então, por exemplo, quando a sua consciência está vibrando em 20 Hz, você está vibrando no nível de consciência da vergonha. E aí a emoção que se instala em você a partir disso é a emoção da humilhação. Isso pode ser evidente para a sua consciência, você pode ter consciência dessa emoção se manifestando em você ou não. Às vezes isso acontece a nível inconsciente, o que é pior. Porque parece que está tudo bem, mas no fundo você está se sentindo humilhado, humilhada com uma dada situação que te colocou vibrando em 20 Hz, que é o nível, o padrão frequencial da vergonha. E assim por diante, esse mesmo exemplo que eu dei sobre a vergonha se aplica a todos os outros. Então veja, por exemplo, no medo. Medo 100 Hz. 100 Hz é a frequência que rege a orquestra na dimensão inferior. É a frequência do medo. Por outro lado, se você dobra isso, 200 Hz, aí você entra na coragem. 200 Hz é o mínimo que te coloca dentro da esfera superior, da dimensão superior das altas frequências. E aí, quando você vibra pelo menos em 200 Hz, frequência da coragem, a emoção que se instala e se manifesta é a da afirmação. A partir disso, tudo começa a se tornar positivo. A partir disso, você vê tudo pelo lado positivo. Porque tudo tem, aqui mais uma metavisão poderosa, tá? Tudo tem dois lados. Tudo. Tudo tem um lado positivo e tem um lado negativo. Não existe nada que seja somente positivo, nem somente negativo. A questão é em qual campo, em qual dimensão você está vibrando. Se você está vibrando na dimensão inferior, você vai ver tudo pelo lado negativo, tudo vira um problema, tudo vira pessimismo e aí aos seus olhos nada vai dar certo. Por outro lado, aquelas mesmas circunstâncias, se você estiver vibrando em 200 Hz, pelo menos a frequência que manifesta em você as afirmações, você começa a olhar para tudo pelo lado positivo. E aí o otimismo se instala e você percebe que as coisas estão dando certo, irão dar certo e isso move você, isso motiva você. Então, a frequência mínima que deve ser buscada é a de 200 Hz. É a frequência da coragem. E a partir disso, você começa a transmutar a coragem nas outras frequências
que estão dentro da dimensão superior. Tá ali, ó, neutralidade, 250 Hz, disposição, 310 Hz, aceitação, 350 Hz, até você chegar na iluminação, 700 a 1000 Hz, que aí a sensação que você experimenta, como diz a tabela, é indescritível, ou seja, ela é subjetiva, apenas você pode compreender aquilo que você sente quando você vibra na casa dos 700 aos 1000 Hz. Indescritível, você não pode, é algo que ultrapassa o campo, a possibilidade de se traduzir isso em palavras. Você não consegue traduzir em palavras o que você experimenta quando vibra numa dimensão tão alta, numa frequência tão elevada, né? É algo que só você pode experienciar. Mas veja, o mínimo, 200 Hz. É isso que você tem que buscar. 200 Hz, pelo menos, e a partir dali iniciar a alquimia dentro deste campo superior, dessa dimensão superior. Bom, vamos entender uma coisa importante agora. Agora, presta muita atenção nessa ideia porque isso pode virar o seu jogo. O que acontece? Quando nós falamos de transmutação de energia, quando a gente fala das frequências, tudo isso é muito complexo, porque imagina só, tá, 200 Hz, como é que eu vou saber se eu estou vibrando em 200 Hz, se eu estou vibrando em 75 Hz, em 310 Hz, como é que eu vou saber onde é que eu estou vibrando? Isso é muito complexo. Aí você fala assim, Fábio, mas eu poderia, por exemplo, monitorar pelas minhas emoções. Legal. Pô, então se eu estou na emoção X, é só eu olhar na tabela, pô, estou sentindo isso. É só eu olhar na tabela qual é o nível de consciência correspondente a essa emoção e eu sei em que frequência eu estou. Legal, você pode ter uma dimensão disso. Você pode ter uma ideia aproximada disso fazendo isso, observando o que você está sentindo. Poxa, estou me sentindo humilhado. Então humilhação, 20 Hz, aqui ó, eu estou em 20 Hz, eu estou vibrando, meu nível de consciência agora é de vergonha. Meu sentimento, minha emoção é de humilhação. Só que como eu disse, nem sempre você consegue se conectar com isso, porque às vezes isso fica a nível de subconsciente, às vezes até mais profundo, a nível de inconsciente, e você não se conecta e não consegue ter clareza daquilo que você está sentindo. Então, olhar para aquela tabela e tentar entender onde é que você está por aquela tabela é difícil. Mas aqui eu vou te dar uma ferramenta extremamente valiosa e que prontamente você vai saber em qual das duas dimensões você está. Olha só, tá vendo que na orquestra vermelha nós temos uma seta para baixo e na lilás nós temos uma seta para cima. Muito bem. Olha as palavras-chave relacionadas a essas setas. Seta para baixo, desmotivação. Seta para cima, motivação. Bingo! Aqui a coisa começa a virar prática. Você consegue se conectar com algo tangível, com algo mais material. Por quê? Porque é fácil você saber se você está motivado ou desmotivado. A motivação você quer avançar. Motivação você não quer dormir. Motivação você não quer sentar para ver televisão. Motivação não te traz pensamentos negativos. Motivação não faz você ficar pensando, poxa, mas isso aqui não está dando certo, isso aqui não vai dar certo. A motivação te empurra para o outro lado. A motivação te coloca em movimento. Então, é fácil você perceber quando você está motivado ou quando você está desmotivado. E aqui você tem a sinalização clara. Desmotivação, você está vibrando na esfera inferior de energia. Motivação na esfera superior de energia. Então, se a gente quiser olhar para isso de uma forma mais prática, no final das contas, qual é a primeira transmutação que eu tenho que querer fazer? Quando eu falo de alquimia da alma, o que eu tenho que buscar em primeira análise? Transmutar a desmotivação em motivação. Quando você faz isso, todo aquele esquema que eu mostrei para vocês anteriormente está resolvido. Quando você olha para todos aqueles elementos das duas orquestras, ou quando você olha para a escala de Hawkins, aquilo tudo pode ser posto de lado se você consegue transmutar a desmotivação em motivação. A hora que você se torna motivado, motivada, acabou. Você sabe que aquilo foi resolvido. Independente de conhecer números ou não, aquilo foi resolvido. Você poderia falar isso em termos de transmutar medo em coragem. Daria no mesmo. Se você transmuta os seus medos em coragem, cai na mesma coisa. Mas, minha opinião pessoal, eu acho que transmutar medo em coragem é um pouco mais abstrato isso.
Na minha opinião, aí é uma coisa que você pode avaliar, na minha opinião, é muito mais concreto pensar em motivação e desmotivação, porque nós tendemos a ter muita clareza desses dois estados, né? E aqui nós chegamos em duas questões importantes. Primeira questão. Você pode estar num quadro de desmotivação nesse momento. E aí viria a pergunta, como é que eu transmuto para um quadro de motivação? Você pode ter uma segunda situação. Você pode estar num quadro de motivação. E aí, a questão é, como é que eu me mantenho nesse quadro de motivação? Como é que eu trabalho a alquimia da alma dentro desse quadro motivacional que eu estou nesse momento? Bom, essa segunda pergunta nós vamos responder no próximo vídeo. Até porque a coisa estende muito e eu quero que você se conecte muito bem com o conhecimento que foi trazido aqui. Então, no próximo vídeo, a gente vai entender como é que você faz para, se você já está num quadro de motivação, ou seja, vibrando nessa dimensão superior de energia, como é que você faz? E aqui, ó, abrindo um parênteses. A Bíblia, para quem é cristão e leitor da palavra, a Bíblia fala sobre orar sem cessar. Tem uma passagem que diz sobre a vigilância e a oração sem cessar. Orar e vigiar sem cessar. Muita gente acha que oração é um ato, é uma ação, que às vezes envolve até algum tipo de simbolismo, prostrar-se de joelhos, mãos postas. Tudo bem você chamar isso de oração, mas oração vai muito além. Oração é um estado. Por isso que a Bíblia fala sobre orar sem cessar. A única forma possível de orar sem cessar é entrando em um estado de oração. Um estado onde a sua alma se eleva em direção ao Espírito, se eleva em direção às energias superiores. Entrar em um estado de oração é justamente vibrar a partir de 200 Hz. De 200 Hz para cima, da coragem para cima, você está em estado de oração. Quando você está motivado, você está em estado de oração. A ideia, então, é trabalharmos a alquimia da alma dentro desse estado. Tá? Então veja, se você já está nesse estado, se você se encontra nesse momento encorajado, motivado, nós vamos discutir no próximo vídeo como trabalhar a alquimia da alma dentro deste universo, que é o melhor dos mundos. Agora, se você está do outro lado, vibrando em energias inferiores, se está desencorajado, com medo, isso se manifesta na desmotivação, eu vou pedir para que você volte, a gente já tem um vídeo sobre isso. Você vai voltar num vídeo aí, esse vídeo eu deixei a capa para você na tela, você vai voltar nesse vídeo e lá você vai encontrar ferramentas muito eficientes para você fazer essa transmutação da dimensão inferior para a dimensão superior, da desmotivação para a motivação. Então, eu vou dizer o seguinte para você, até já, se você está aqui até agora, deixa um like aí para fortalecer o canal. Para o próximo vídeo, é muito importante que você esteja encorajado, que você esteja vibrando em energias elevadas, que você esteja motivado. Vibrando, né, na dimensão superior de energias, é fundamental. Então se você está do lado negro da história nesse momento, né, se você está nas energias inferiores, veja esse vídeo, faça a transmutação da desmotivação para a motivação, as ferramentas estão lá, e aí no próximo vídeo você vai estar no grupo daqueles que estão motivados, daqueles que estão encorajados, daqueles que estão vibrando em frequências superiores, daqueles que estão ativando virtudes, inclusive a virtude da cocriação. E aí o jogo começa a mudar. Então a gente vai ser bem específico no próximo vídeo, falando da alquimia da alma dentro do campo superior de energia, da dimensão superior de energia. Fechou, pessoal? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal para poder acompanhar mais assuntos que nós traremos, não só sobre a alquimia da alma, mas também sobre cocriação e uma série de outros assuntos relacionados, inclusive ao desenvolvimento pessoal também, que isso tudo ou muito tem a ver com as questões espirituais, e a gente segue juntos. Se prepare então para o próximo vídeo, onde a gente vai dar um passo importante no assunto alquimia da alma. Gente, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.